Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, a gente já está quase chegando no finzinho do nosso mini curso. Eu espero que você esteja gostando. Para você que está chegando aqui agora, meu nome é Sandra Cavalheiro, sou educadora cristã e fiz esse mini curso aqui sobre Ministério Feminino justamente para tentar te ajudar, para tentar dar algumas respostas, tirar algumas dúvidas, te fortalecer, te motivar, te incentivar a continuar firme, a não ter medo, a seguir em direção ao alvo. E o nosso alvo é Cristo, amém? Bom, nessa semana que a gente teve aí segunda, terça, quarta, hoje quinta-feira, bem, coloquei um versículo aqui para nós meditarmos nele, que o Senhor diz lá em Jeremias 32:41, e alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes bem, e plantá-lo-eis nesta terra firmemente com todo o meu coração e com toda a minha alma. Amém? Bom, hoje nós vamos ver como iniciar o Ministério Feminino, a inauguração do primeiro encontro, né? Mesmo que você já teve o ministério, mas deu aquela paradinha, quer dar uma reiniciada ou tá de férias, vai reiniciar, como aí, fazer assim, qual o melhor pensamento para se fazer aí esse primeiro encontro, né? Ele deve ser comum, normal, não ser qual é a diferença, tá? E também hoje nós vamos falar sobre liderança. Então, se você está aí nessa posição, vamos ouvir aí, né? E a gente não tem nada a perder, porque liderança é para todas as áreas de nossa vida, né? Se você pode dizer aí, mas eu não sou líder, mas você é líder em qualquer situação que você esteja. Se você é mãe, você é líder, né? Você é líder dos seus filhos. Ou seja, a gente não tem como escapar dessa posição. Em algum momento, a gente assume uma liderança. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Antes de mais nada, quero agradecer a você que está aqui comigo desde a segunda-feira. Quero agradecer a você que tem feito de tudo aí, né, para poder tá buscando esse conteúdo, assistindo outros conteúdos aqui, esses que eu tenho postado aqui em cima, tenho deixado também no final do vídeo, ou seja, que está buscando, né, se aprimorar, fazer uma reciclagem. Você que está deixando aí as suas curtidas, que está comentando, Deus abençoe grandemente a sua vida, minha gratidão, tá? Bom, pessoal, não esquece, deixa a sua curtida aí, porque abençoa, ajuda muito, e fica ligadinha, porque amanhã é o nosso último dia e amanhã eu vou estar assim, ó, recheado de ideias para você, tá? E com mais coisa interessante que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, então vamos lá para a nossa como iniciar o ministério. Nós já vimos, né, como organizar a estrutura, mas e como iniciar? Não é a mesma coisa, Sandra? Não é a mesma coisa. Porque aí você vai ter que buscar algumas questões que talvez não seja o seu caso, né? Mas pode ser que sim. Então, como iniciar o Ministério Feminino? Isso aí, olha, é uma foto de uma das nossas reuniões. E eu estou bem aqui, né? Aqui onde tem essa seta. Então, já viu, né? Aí a estrutura estava completa. Inclusive, uma coisa bem interessante é que não é toda a estrutura, ou seja, quando você tem aí a estrutura, você tem a liderança, você pode inclusive abrir para mulheres que estejam aí interessadas em participar, ou seja, todas são bem-vindas. E a pergunta é, como será essa primeira reunião para planejamento? Porque ela é super importante, ela é de suma importância, ela é essencial e ela precisa ser anual, tá? Você precisa fazer essa reunião para elaborar, tá? Numa folha lá, num caderno, numa pasta, tudo que vocês vão fazer durante aquele ano. Por isso, inclusive, que nas aulas anteriores, para quem perdeu, assiste aí, eu falei sobre a questão de vocês terem aí o calendário com datas, para vocês perceberem o que é mais relevante para esse ano. Porque por mais que a gente queira, nem tudo é possível a gente fazer. Então, a gente pode estar elaborando assim, olha, um primeiro ano, um segundo, um terceiro, o que é prioridade para entrar nesse planejamento anual e o que a gente vai deixar para depois, entende? Então, é mais ou menos assim que a gente trabalha. Vou tentar correr aqui, pessoal, para a gente poder ver todo o conteúdo, inclusive a liderança ali é um pouquinho mais largo. Então, qual é o ideal? Tá? Depois de você fez aí o planejamento anual, você também precisa agora fazer um planejamento que seja para um período menor, tá? Você tem o geral, que é o anual, e o específico.
E aí, seria um planejamento mensal, né? Todo mês você fazer, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses, ou seja, vocês vão se reunir somente 2 vezes ao ano? Eu particularmente acho que o melhor de todos é esse aqui, tá? É você fazer trimestralmente. Então, é se reunir a cada 3 meses, ou, né, você também pode se reunir para ver como é que vocês, se vocês vão continuar naquele planejamento que já foi colocado o anual, né, e de acordo com o decorrer, os acontecimentos, ele vai ser fixado, o que a gente vai fazer, o que vai sair, o que vai entrar, o que vai ficar. Então, todas essas questões vocês precisam pensar. Então, por isso que 1 mês é muito pouco, 2 ainda é pouco, 6 é muita coisa. Então, 3 meses, a cada 3 meses vocês se reunirem para acertar direitinho, é bem interessante. Inclusive até, como eu já coloquei aqui, né, todos os outros encontros que vocês fazem, por exemplo, a de aniversariantes, né, trimestral, é um período assim bem assim aceitável. Decida o calendário do Ministério Feminino, né, será trimestral, semestral, mensal. Então nós já vimos, né, que o ideal realmente é trimestral. Agora, claro, você vai ver aí, de acordo com a sua necessidade, fazer as suas adaptações. Quais atividades realizar durante o ano? Isso a gente já viu, né, na aula anterior, que é o geral e o específico, ou seja, o anual, né, que, né, você pensar em todos o calendário, né, tudo que vocês vão fazer para esse ano de 2022. E o que você vai fazer especificamente trimestralmente? E a questão da aula anterior também tem a ver com aquilo que nós vamos fazer, né, de atividades, de ideias. A questão da aula anterior tem a ver com as líderes, que são do evangelismo, de programa, as líderes de comunhão. Então, tudo isso vocês têm que fazer aí, né, um apanhado para saber o que vocês vão colocar nesse planejamento. Agora que a gente já se reuniu para saber, né, sobre a questão do planejamento, a importância do anual, né, do geral, de tudo que vai acontecer dentro daquele calendário, com aquelas líderes que precisam estar reunidas aí, tesoureira, a secretária, as líderes, a líder, a vice-líder, quem quiser, quem tiver interesse pode também estar presente, né? Então vocês já viram, já dividiram tudo direitinho, aí é uma questão de vocês, né? Como vocês vão fazer, o que vocês vão agregar. Agora a gente precisa perguntar, porque a gente ainda não começou, tá? Ou se precisa fazer um remanejamento ou fazer algum tipo de mudança. Qual é o ideal dos encontros, né? Aí também é um dos encontros de um ministério feminino que eu participava, mas que acontecia nesse caso aqui. Era um ministério feminino, mas não é um ministério feminino com as características que eu tenho colocado aqui. Por exemplo, esse encontro feminino aqui, o qual eu participava, esse era mensal. E mesmo sendo mensal, nessas reuniões, ou seja, era mensal, então havia assim um tempo a mais, né, para você pensar naquilo que você iria oferecer na outra programação, por exemplo, né? Nessa programação aqui, por exemplo, você tinha a questão do evangelismo, separadamente durante a semana você tinha estudos bíblicos, né, com as mulheres, que havia uma necessidade de um estudo, até mesmo assim de um discipulado. Então era bem interessante. Nada pode ser assim, você bateu o martelo, é isso e acabou. Tem que ser sempre de acordo com a realidade de cada grupo feminino. Então, isso aí, né, é algo que você tem que tomar uma decisão a partir da sua realidade. Então, existe um ideal? O ideal é o seu ideal. Será semanal? Será de 15 em 15 dias? Será mensal? Qual dia da semana? Que hora vocês vão se encontrar? Por exemplo, em uma outra realidade, que foi da foto anterior que eu te mostrei, o encontro é semanal, numa quinta-feira, à tarde. Então, de 2 horas da tarde, vai até por exemplo, assim, o pessoal já estende para o culto da noite. Então, veja que é um dia bem corrido, um dia bem cheio. Não são todas as mulheres que ficam, mas muitas já aproveitam
né, vem para ficar à tarde e já fica para o culto, que inclusive no culto da noite, algo bem assim interessante que eu acho é que tem aí o café também. Então muita gente sai do trabalho, chega na igreja, já toma o seu cafezinho, né, come o seu bolinho, o seu pãozinho, e quem está no Ministério de Mulheres, sai do Ministério de Mulheres, fica ali um tempo e já emenda e já fica para o culto, já tendo tomado café, feito toda aquela preparação para esse café também. Então é bem interessante que inclusive tem uma líder aí que é da cantina. Então veja que é mais algo aí que a gente vai agregando. Vai sendo agregado de acordo com a necessidade de cada igreja, né? Aquilo que a gente vai observando aí que tem a ver com a liderança, que é o que eu vou falar daqui a pouco aí para você. Então pensa aí qual é o dia melhor, né? O que é interessante? Qual é o horário? É à tarde? À tarde dá para você abraçar muitas mulheres? Ou à tarde não vai aparecer porque o horário, as mulheres, a maioria está trabalhando. O que acontece? O melhor horário é à noite? Tudo isso tem que ser verificado. Aí a gente já pensou em tudo isso, já fizemos o planejamento anual, já fizemos o planejamento trimestral, mensal, o que você tiver decidido, já pensamos qual vai ser o dia da semana, que horário que vai ser. Nós agora já convocamos a igreja dizendo que vai começar, né, ou sob nova direção, ou um novo depois de que tinha dado uma parada, ou não tinha, vamos começar mesmo do zero. Então, como é que vai ser esse primeiro dia aí? Então, isso aí é muito importante, tá? Divulga, faz uma coisa especial, tem que ser especial com uma observação. É sempre especial, o primeiro encontro é sempre especial, mas muito cuidado para não sair da realidade que você espera para todos os encontros, né? Você fazer uma coisa muito apoteótica, vai encher, as mulheres vão amar, e aí nos demais, não entendo, porque está muito diferente, e aí você não agrega, né? Você não abraça, você não consegue persuadir essas mulheres a estarem ali, se sentirem bem e sentir que foi bênção na vida delas. Então, tudo isso você tem que pensar muito bem. É importante que os estudos sejam interessantes, dinâmicos e participativos. Existem, desde que eu me entendo por gente que eu estou no Ministério Feminino, existem, ou seja, líder de todos os tipos, né? De todas as formas, de todos os tipos de apresentar, aquele tipo de líder que não... Sabe, é aquela pessoa e ninguém, né, ninguém chega, aquele estilo, sabe, maçante, qual aquela pessoa, a mesma pessoa sempre dando o mesmo estudo, não agrega, não aproxima outras para que venham e tragam seus dons, os seus talentos, outras mulheres que são líderes, daquelas que abraça, que incentiva, que motiva, que está sempre assim, em busca de novidade, em busca de ideias, e que, sabe, o ministério, ele sabe, como a gente diz por aí, né, bomba, né? Então, a gente tem que pensar. E essa questão aqui de estudos dinâmicos, participativos, com teatro, com coreografia e tudo isso, gente, é maravilhoso, é maravilhoso. Então, nada de fazer aquela coisa, sabe, de você ter um encontro e ficar todo mundo sentado, sabe, só ouvindo uma pessoa falar, né, ou no máximo, né, aquelas líderes que vão ali à frente, falam, e as outras só chegam, senta, levanta, vai embora, participa quando tem alguma festinha, comes e bebes, vai embora e nada. A gente precisa agregar valor, valorizar cada uma delas, fazer com que cada uma se sinta parte desse grupo. Então veja que essa não é uma informação para quem está começando, é uma informação para quem já está, mas que muitas vezes, qual é o nível de entrosamento que esse ministério que você já está, né? Como é esse envolvimento? Ele realmente atrai as pessoas ou empurra as pessoas, né? Ele desenvolve, ele faz aflorar, ele faz florescer o dom, o talento que está dentro de cada mulher, ou ele faz com que cada uma simplesmente esteja ali, sabe, como aquele vasinho com terra e a semente está lá dentro, nada de brotar, porque muitas vezes a líder abafa, né? E a gente tem que saber que o nosso líder maior é Jesus, amém? Então, vamos dinamizar, vamos mexer com as mulheres, vamos incentivar mesmo a participar. Toma aqui um estudo, faz, tal, mas eu não posso, não, você dá o treinamento, são os treinamentos, muitas ideias ainda que eu vou trazer aqui sobre essa questão aí, sabe? Muitas vezes o ministério, sabe, você faz aquele encontrinho ali, não agrega tanta coisa e vai embora e acabou.
Vamos pensar, sabe, naquelas reuniões que a gente faz, o que a gente vai fazer? Nesse trimestre a gente vai trazer algum, sabe, algum treinamento. Que treinamento é esse? O que a gente vai trabalhar com as mulheres para que, sabe, elas vão crescendo também no reino de Deus? Liderança. Agora a gente vai entrar na questão da liderança. Isso aqui é muito importante. Eu quero falar com você sobre os estilos de liderança, tá? Então nós temos 5 estilos, que é o autocrático, o democrático, o volúvel, o detalhista e o responsável. E o autocrático é justamente aquela pessoa, né? O próprio nome já diz, autocrático, é aquele que faz tudo sozinho. Ele não aceita interferência. Ele não aceita trabalhar com outras pessoas, né? Ele quer realmente assumir literalmente a liderança, né? Ele não aceita dividir o espaço com mais ninguém. O democrático já é aquela pessoa que ela é mais maleável, ela é mais flexível, ela ouve as pessoas, mas ela não é muito assim, interessada em tomar decisões. Ela prefere que a turma toda, né, que o grupo todo tome decisões. Não é mal, né? Pelo menos é melhor do que o primeiro. O volúvel é aquela pessoa que vai com todos, né? Ele não tem nada definido, ele vai conforme a onda. Né? Aquele deixa a onda me levar. Não sei se é assim a frase, mas é mais ou menos assim, entendeu? O que tiver na hora é o que ele vai abraçar. Não é interessante esse tipo de líder. O detalhista, ele se preocupa tanto com os detalhes, né? Ele é tão perfeccionista que ele está mais ligado na questão dos métodos. Ele não se preocupa tanto com pessoas, ele não se preocupa tanto com os objetivos. A questão dele aí são os métodos. O líder, que é o responsável, ele assume essa liderança, ele incentiva as pessoas a participarem, a atingir os seus objetivos. Ele tem um foco nas pessoas, mas também nos objetivos. Ele não se perde. Agora, eu poderia dizer que um outro estilo de liderança, né, a liderança de Jesus Cristo. Então, é a gente focar muito mais em que estilo de liderança teve Jesus, né, porque esse é o estilo perfeito. Agora, é claro que essa questão aqui do responsável, ele atinge basicamente a liderança de Jesus. E é uma liderança de serviço. É uma liderança que faz junto. É uma liderança que mostra o caminho. É uma liderança que é exemplo. Também quero colocar aqui para você a questão das técnicas de uma boa líder, né? Que técnicas de liderança seria essa? É o saber comunicar-se. Então, é uma necessidade, uma comunicação que seja clara, que seja direta, uma comunicação que seja simples. Saber delegar é muito importante. Por quê? Porque você consegue, através dessa questão aí, tirar um pouco do peso de você e colocar sobre outras, de uma forma humilde, reconhecendo que o outro tem valor, que o outro tem talentos e dons que devem ser postos a cargo do reino de Deus. Então é muito importante que você não assuma tudo, mas que você saiba delegar as funções. Inovar é uma outra técnica de uma boa liderança, né? É você estar aberto a novidades, aberto a escutar, a ouvir coisas que sejam realmente abençoadoras no grupo. Agora, o que eu quero dizer com a questão do inovar não é que você vai aceitar tudo, mas é que você vai ter um ouvido aberto para poder escutar e ver o que é e o que não é interessante, né, para a realidade do grupo. Uma coisa muito importante é a líder saber incentivar, saber motivar, saber elogiar, saber abraçar novas lideranças, dar oportunidades, e que a liderança dele vai ficar muito mais forte se ele tiver líderes fortes com ele. Muito líder perde muita coisa porque ele vai empurrando aqueles que poderiam somar com ele. E aí ele fica sozinho. E às vezes não sabe por que está tão ruim a organização, o trabalho, o ministério, o grupo. Por quê? Porque todo mundo que chega para agregar o que tem um potencial, ele empurra. E por último, um líder, ele precisa saber planejar, ter prioridades, né? Saber como que ele vai conduzir todo esse tempo em que ele está nessa posição de liderança a qual ele se encontra. Treinar as lideranças que ele tem. Então, a questão do treinamento é muito importante. Saber quais métodos que serão utilizados para cada movimento que ele faça, né? Porque tem a ver muito com as prioridades
para esse planejamento que foi feito a curto, médio e longo prazo. Então, é muito trabalho, né, na liderança, muito trabalho. Outra coisa que eu trouxe aqui para vocês são as 10 bem-aventuranças de um líder ou de uma líder, né? E aí a gente vai ler junto. Bem-aventurada a líder que não busca posições elevadas, mas que foi convocada ao serviço pela sua habilidade e disposição de servir. Bem-aventurada é a líder que sabe para onde está indo e como chegar lá. Tem coisa pior, né, do que você ter uma líder e os liderados ficam sem saber o que está acontecendo, né? Para onde que essa pessoa está indo. Bem-aventurada a líder que não fica desencorajada e que não apresenta alegações para isso. Bem-aventurada a líder que sabe liderar sem ser ditadora. Os verdadeiros líderes são humildes. Bem-aventurada a líder que busca o melhor para as suas lideradas. Outra questão é que a gente vê na liderança de Jesus, né? Tá sempre pensando nos demais, abençoando os demais, cuidando dos demais. Bem-aventurada a líder que lidera conforme o bem da maioria e não segundo a gratificação pessoal de suas próprias ideias. Ela sabe repartir, ela sabe ter tudo aquilo que é colocado, não eu, mas nós, né? Isso é muito importante. Bem-aventurada a líder que desenvolve líderes ao liderar. Gente, olha, é aquela questão do estar aberto e tudo que faz ter uma visão de como é que eu vou treinar essa pessoa. Eu vejo potencial nessa pessoa, às vezes a pessoa não vê potencial nela, mas o líder, ele tem que ter esse olhar, né? Esse olho de águia, né? Para ver, olha, essa pessoa aqui tem potencial. Não tenha medo. Não tenha medo de se arriscar, porque às vezes o líder, a pessoa que está à frente, ela tem medo de perder o lugar. A gente precisa, desde como eu falei no início, né? Deus no centro. Se é Deus quem colocou você aí, Ele vai saber a hora que você tem que sair para outro assumir ou até quando você deverá ficar aí. Então não tenha medo, faça o seu melhor e confie em Deus. Amém? Bem-aventurada é a líder que marcha com o grupo, interpretando corretamente os sinais do caminho que conduzem ao sucesso. Junto. Bem-aventurada a líder que tem a sua cabeça nas nuvens, mas os seus pés na terra. Né? A cabeça na nuvem por quê? Porque pode sonhar com coisas grandes, porque Deus é grande. Pode realmente imaginar, pode sentar, né, com as suas líderes, com as suas lideradas, com as mulheres do grupo todo, sabe? E colocar algo que a gente pode fazer, que a gente pode realizar e saber que você não vai realizar só, mas que você tem aí o Todo-Poderoso que vai junto com você. Bem-aventurada a líder que considera a liderança como uma oportunidade de servir. Então, mais uma que tem a ver com a liderança de Jesus. Jesus, ele tinha uma liderança que servia, de serviço, né? Muitas vezes a pessoa ela está numa posição de líder e ela acha que ela tem que ser aquela líder que é ditadora, né? Que manda, que diz o que o outro tem que fazer, mas que não se envolve, que não faz, que não está junto, e não é esse. Quais as qualidades de uma líder? Não vou me estender tanto, vou tentar falar mais rápido, mas uma delas é a responsabilidade, né? Então, a importância de uma pessoa que assume uma liderança ter esse foco, né? Ter essa responsabilidade do tamanho do trabalho que ela assumiu, né? Da posição que ela assumiu. Ser organizada, né? Porque quando ela é organizada, ela sabe passar para as suas lideradas, né? Ou seus liderados, uma segurança, uma confiança de quem é que está à frente desse trabalho, porque essa pessoa é organizada e ao mesmo tempo essa pessoa ela olha de cima os seus liderados, sabendo como colocar cada um em sua posição, porque às vezes quando você não tem essa organização para esse olhar, as pessoas certas estão nos lugares errados, né? Ou seja, o trabalho não caminha como deveria porque há uma desorganização. Não se está utilizando os dons e os talentos nos lugares corretos. Então, uma líder precisa ter esse olhar de focar nos dons e talentos daquelas pessoas, né? Quais são as aptidões dessas pessoas que estão aqui no meu time, no meu grupo? Ser motivadora, isso também é muito importante. Motivar, incentivar, já falamos sobre isso, né?
Então, às vezes você nota que tem pessoas que têm o dom, têm o talento, mas não têm a coragem. Então, olha, aí você entra com isso, né? O elogiar essa pessoa. Inclusive, essa questão do elogiar é muito importante, porque o líder, ele precisa elogiar mesmo os seus liderados à frente de todos. Mas se ele precisar chamar atenção, ele vai chamar em particular. Então, coloca isso aí, porque isso é muito importante. Ser coordenadora, né? Saber coordenar, organizar, colocar cada coisa no seu lugar, ter um olhar para todas as áreas, né? Justamente para otimizar, né? A questão do tempo, a questão do trabalho, da produção, tudo isso. Então, outra qualidade é ser ouvinte. Então, a questão do ouvir é muito importante, porque quando você ouve, tem um ouvir ativo, você vai saber o que essa pessoa está falando, qual é a necessidade do grupo, o que a gente pode melhorar, tem como fazer ajustes naquilo que já está acontecendo, porque justamente as pessoas elas vão reclamar do que não está bom. Se o líder não é um bom ouvinte, ele vai passar por cima dessas coisas e lá adiante, lá na frente, olha o problema aí. Por quê? Porque não soube ouvir. Você não está perdendo tempo quando você para escutar o que o outro está falando. Aqui a gente vai ver a questão da proximidade, né? A gente sempre fala que as mulheres elas são muito mais sensíveis do que os homens para ver, para sentir necessidades. E isso é uma coisa assim muito positiva. Então, uma boa liderança, ela sabe ter essa sensibilidade para notar, para perceber, para se aproximar, para escutar, para conversar, para poder direcionar, né, para a questão correta, para o caminho certo. Essa líder que é próxima, ela vai saber também, né, quando a gente fala do escutar, ela vai saber, além do escutar, a não falar o que ela não deve, a ter uma questão assim de sempre pensar o melhor do outro, não simplesmente fazer julgamentos, mas sempre saber que aquilo que você escuta tem aquilo que você escuta e sabe, aquilo que aquela pessoa sabe e está vivendo, aquilo que o outro falou. Ou seja, são vários níveis, né, de entendimento. Então você não deve ter assim um julgamento precipitado com relação à sua liderança, né? Porque você é a líder do grupo e todo esse grupo ele tem um olhar sobre você. Então a gente tem que saber e reconhecer que a liderança ela está como eu, né? Eu tenho esse holofote aqui, essa luz sobre mim. Então a liderança ela está sempre com uma luz ali sobre ela. E não é nada confortável, né, pessoal? Eu só estou falando porque essa luz está me fazendo ficar com calor. Então, justamente, a liderança é assim, né? Às vezes a gente pode pensar que ninguém está olhando, que ninguém está observando, mas está observando você. Então, por mais que seja uma coisa assim boa, você estar numa liderança, seja ela qual for, ela tem os pontos positivos e ela tem os pontos negativos. E tudo isso tem que estar na balança. Então, você, como líder, precisa ser exemplo, precisa ter uma conduta realmente que as pessoas te admirem, que as pessoas realmente digam, olha, é uma alegria ter essa pessoa como líder. Porque ela é mais amiga, eu gosto de falar assim, sabe? Do que propriamente líder. É uma coisa entrando na outra. Né? Quando a gente fala de Jesus como líder, e o próprio Jesus falou, né? Não chama mais servos, mais amigos. Então a gente precisa ter essa visão, né? Eu não sou, eu sou tal, eu sou a tal, porque eu estou nesse cargo, nessa posição, porque eu sou a líder. Não. Nós somos amigos, nós caminhamos juntos, nós fazemos parte disso aqui. Cada pedacinho é importante, cada pessoa no seu lugar, né? É como um quebra-cabeça, cada pedacinho ali se encaixando para formar um todo. Então essa é a visão da liderança, seja ela qual for. Planejar, nós já falamos sobre essa questão, né? Não vou esticar muito mais sobre essa questão. Então, coloquei até essa imagem aí, né? Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente precisa pensar nos gastos que nós vamos ter, o que a gente precisa comprar, né? Quem é que vai cuidar das coisas se nós estivermos, né, no ponto para onde nós queremos ir? Quem vai cuidar de cada coisinha? Quanto tempo eu vou ficar? O que eu vou fazer? Então, são questões, são perguntas que a gente precisa fazer. Então, planejamento é isso. Não é simplesmente chegar, dar na telha, né? Vou fazer e acabou. Não, precisa se planejar. Então, é uma qualidade. E por último, a liderança precisa ter uma autoestima alta.
é essencial que a liderança ela tenha uma autoestima elevada, né? Uma autoestima saudável, porque quando você não tem, você se torna uma pessoa insegura. Se você se torna uma pessoa insegura, você não vai saber valorizar as outras pessoas. Você não vai saber motivar, você não vai saber elogiar, você não vai saber incentivar essas pessoas para assumir e para vencer os seus medos. E não só isso, a questão do reconhecer Deus na sua própria vida, né? Como aquele que te faz especial, aquele que te coloca onde você está, aquele que é a diferença de tudo em nossa vida. Então é muito importante sim ter uma autoestima alta, né? Para que você possa ser uma boa líder que vai saber encaminhar com uma palavra ensina e o mais, né? Saber e reconhecer que se Jesus morreu na cruz, ele morreu por você. E se ele morreu por você é porque você tem valor. E o seu valor não é um valor baixo, é um valor alto. Você tem um preço elevado e esse preço é o sangue de Jesus. Então não cabe uma baixa autoestima, né? Mas uma autoestima saudável para você poder, empurrar aí as suas lideradas. Amém? Então, pessoal, gostou até aqui? Se você gostou, não esquece, deixa a sua curtida aí que abençoa muito a minha vida, tá? Vamos parando por aqui. Hoje eu não vou dar ideias para você, porque a gente se estender um pouco mais, porque o meu intuito é que amanhã a gente tenhamos aqui, né, bastante ideias, bastante atividades. E não esquece, amanhã aqui 20 horas eu espero você, tá? Minha gratidão a você que ficou aqui até agora. Fala para mim nos comentários se você está gostando, fala para mim se está sendo útil aí esse mini curso, se agregou valor a você, tá? Não esquece, compartilha, convida mais aí suas amigas, pessoas que vieram assim à sua mente, Deus colocou no seu coração, convida, tá bom? Bom, pessoal, é isso, um grande abraço, minha gratidão a você, tá? Meu beijo, fica com Deus e até amanhã às 20 horas, tá? Tchau, tchau.